Estamos hoje iniciando o capítulo 5 da exposição do Evangelho de Mateus, talvez uma das porções mais conhecidas do Evangelho de Mateus e uma das porções mais conhecidas a respeito do ministério de Cristo na Terra, que é o famoso Sermão do Monte ou Sermão da Montanha, conforme as pessoas costumam a conhecer. O Evangelho de Mateus, em si, ele é composto por 5 blocos de grandes sermões proferidos por Jesus. E esse aqui é o primeiro desses 5 blocos de ensino, de sermão que Jesus vai passar de ensinamento para os seus discípulos, o mais conhecido, seguramente, de todos eles, o Sermão do Monte. E esse primeiro bloco de ensino de Jesus, Cristo ele vai tratar a respeito da ética do reino. Nós devemos lembrar que lá no capítulo 4, nós já passamos por ali, no verso 17, Jesus ele resume a sua mensagem dizendo: arrependei-vos, porque o reino dos céus chegou. E aqui no Sermão do Monte, Jesus ele vai mostrar todos os detalhes, quais são as implicações desse arrependimento. Então a mensagem central é: se arrependam porque o reino chegou. E aqui ele vai mostrar quais são as características, quais são as qualidades que acompanham as pessoas que se arrependem. Quais são as qualidades dessas pessoas que fazem parte, que herdarão este reino inaugurado por ele. E o ensino de Cristo, ele inicia pelas conhecidas bem-aventuranças. Eu creio que dificilmente alguém que esteja seguindo a Cristo por um pequeno, breve espaço de tempo, ele não tenha ouvido falar das bem-aventuranças. É um texto bem conhecido a respeito da vida de Cristo. E nós vamos ler hoje o capítulo 5, dos versos de 1 a 12. Nós vamos ler toda essa parte das bem-aventuranças, mas a exposição ficará restrita apenas nos 3 primeiros versículos. Então acompanhe comigo a leitura de Mateus 5, versos de 1 a 12. A palavra de Deus diz assim: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Vamos ter mais um momento de oração? Bondoso Deus, querido Pai, nós entramos agora na Tua presença, Deus, pedindo pela Tua graça e a Tua misericórdia diante a esse texto bíblico que nós temos diante de nós, essa porção tão importante a respeito do ministério de Cristo nessa terra, uma porção tão importante a respeito de tudo aquilo que Cristo ensinou e deixou para os seus discípulos. Que possamos mergulhar nesse oceano de preciosidade que é o Sermão do Monte, que possamos ser enriquecidos por meio do estudo desse texto hoje aqui, e que possamos, Deus, colocar tudo em prática em nossas vidas, te seguindo cada vez mais, Senhor, com temor e reverência ao Senhor. É o que nós oramos em nome de Cristo. Amém. Irmãos, as multidões aqui, do versículo 1, que ele diz que vendo Jesus as multidões, nós já falamos na semana passada a respeito delas, são as multidões que são mencionadas no capítulo 4, dos versos 23 a 25. Nessa altura aqui do ministério de Jesus, ele já não conseguia mais escapar das grandes multidões. Elas seguiam Jesus por onde quer que ele fosse.
A maioria dessas pessoas estavam lá por conta dos milagres que Jesus já estava fazendo, por conta das curas. O texto nos informa anteriormente que as pessoas vinham de toda parte, trazendo seus doentes, trazendo os enfermos, os possessos, e eles eram curados por Cristo. Isso começou a atrair cada vez mais pessoas para seguir esse homem. Quem é esse homem que tem um ensino tão profundo, que fala a palavra de Deus com tanta autoridade e que cura e que faz milagres de uma maneira que nunca vimos na terra? Então Jesus está aqui sendo seguido e ele não tem como escapar disso. Mas ele aqui neste momento, ele resolve por bem ensinar os seus discípulos. Ele mesmo com toda aquela multidão, ele resolve parar ali e proferir ensino para aqueles seus discípulos. A multidão, em geral, não seguia Cristo como os seus discípulos, aqueles que ele já tinha escolhido e outros próximos que estavam ali para aprender com aquele mestre judeu, com o rabi. Mas as multidões estavam ali presentes e Cristo profere esse grande sermão. Jesus aqui ele escolhe uma região montanhosa e ele se assenta para sentar, é o que diz o texto, e esse era um costume dos judeus, os mestres judeus, eles se assentavam para explicar o texto sagrado e os seus discípulos se assentavam em torno dele, aos seus pés. E no versículo 2 diz que Jesus passou a ensinar os seus discípulos. E o ensino inicia com as bem-aventuranças. Mas antes de nós iniciarmos a análise dessa primeira bem-aventurança, que é o que nós vamos nos ater hoje, vamos ver apenas a primeira bem-aventurança, é importante dizer que Jesus, ele vem aqui com o seu ensino trazer um choque de conceito na vida de qualquer pessoa. Isso aqui que nós vamos aprender ao longo desses capítulos 5, 6 e 7, ele é um choque com vários conceitos que nós temos talvez ainda até hoje como verdade na nossa vida. Jesus ele vem trazendo uma mudança, um ensino novo, totalmente diferente, tanto para as pessoas daquela época, quanto para as pessoas da nossa época. É um ensino tão atual quanto foi para os dias que Jesus proferiu essas palavras nesse determinado local. Nós vamos ver, através da análise desse estudo, desse ensino que Jesus está fazendo, que fica muito claro as palavras de Paulo, por exemplo, em Romanos 12:2, que ele diz que a gente não deve imitar o comportamento do mundo. Nós não devemos imitar os costumes do nosso tempo, mas nós devemos deixar Deus nos transformar por meio de uma mudança no nosso modo de pensar. Nós vamos ver essa mudança de pensar nos ensinos de Cristo. Todos nós, irmãos, nós carregamos as nossas bagagens, as bagagens que nós vamos adquirindo ao longo da nossa vida, os nossos pressupostos que nós cremos como verdade absoluta, conceitos que nós vamos adquirindo ao longo da nossa vida, seja pela educação que nós recebemos dos nossos pais, seja pelo local onde nós estudamos, os professores que tivemos, seja por meio dos livros que nós costumamos a ler. Nós carregamos esses pressupostos, essas ideias que nós aprendemos de alguém. E a maioria, ou grande parte desses conceitos, ideias e pressupostos, eles não são formados diante da palavra de Deus. Eles não são formados da mente de Deus. Eles são formados pensamentos do mundo, das pessoas, do cotidiano. Então, será um choque de conceito, eu tenho certeza, irmãos, para todos nós. E isso vai ficar claro logo agora, no primeira bem-aventurança de Cristo. Jesus vem, como a gente costuma dizer no meio popular, ele vem rachar no meio. Ele vem dar real para todo mundo, seja naquele tempo, seja para nós hoje. Ele vem quebrar com muitas coisas que nós compramos como sendo verdades. Ele vem para romper com muitas coisas que nós achamos que é o certo a se fazer. E essa primeira bem-aventurança vai fazer isso com pelo menos 3 conceitos que talvez todos nós já possuímos algum dia em nossa vida, ou quem sabe ainda nós tenhamos esses conceitos como verdadeiros. Jesus nos trará novos conceitos sobre a felicidade, sobre a pobreza social e sobre a pobreza espiritual. E o meu objetivo aqui essa noite é expor esses conceitos
para que a nossa mente possa ser renovada por meio da palavra de Deus, para que haja uma mudança de pressupostos na nossa vida, para que a gente possa pensar cada vez mais biblicamente e menos mundanamente. Então, o primeiro choque de conceito vai acontecer com o nosso conceito sobre a felicidade. Eu vou ler agora o versículo 3, aqui do capítulo 5, essa primeira bem-aventurança, a primeira qualidade exigida em uma pessoa para que ela venha herdar o reino dos céus. Eu vou ler esse mesmo versículo em 3 versões diferentes para que a gente possa fazer uma breve comparação. Eu vou estar lendo na Almeida Revista e Atualizada, a ARA, que nós costumamos usar nas pregações, a NVI, Nova Versão Internacional, e também na NVT, Nova Versão Transformadora. A ARA diz assim: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. A NVI vai trazer assim: bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. A NVT já vai trazer: felizes os pobres de espírito, porque o reino dos céus lhe pertence. Eu acho que dentro dessas 3, a que melhor acerta o alvo, de acordo com a língua original, o grego, nós temos, sempre que a tradução sempre tem a sua deficiência, ela nunca consegue ser totalmente precisa na sua tradução. Então é bom nós observarmos as traduções para analisar aquela que se enquadra melhor. E a NVI, para mim, aqui, ela acerta em cheio. Ela mantém a palavra bem-aventurados e ela escolhe por pobres em espírito, ao invés de usar o humilde de espírito que traz a ARA. Das versões mais conhecidas, a ARA é a única a optar por essa palavra, humildes, o que, na minha opinião, ela reduz o impacto das palavras de Cristo na língua original. Mas a NVI me surpreendeu não só pela escolha do pobres, mas pela escolha de manter bem-aventurados. Porque ela é uma nova versão, nova versão internacional, então você imagina que ela tente atualizar sua linguagem para palavras mais usuais. Então eu imaginei que ela fosse optar por felizes, em vez de bem-aventurados. Afinal de contas, quem que ainda usa essa palavra no dia a dia, A gente não costuma mais dizer bem-aventurado fulano, porque bem-aventurado o casal que teve gêmeos. A gente diz, que feliz que estamos porque eles tiveram gêmeos, E se nós formos para o dicionário, já que não é uma palavra que costumeiramente nós usamos, a bem-aventurança, nós vamos encontrar lá que bem-aventurado é uma pessoa que desfruta de felicidade perfeita, que desfruta de felicidade plena. Ou seja, usar apenas o felizes não transmite a ideia de que é uma felicidade completa, é uma felicidade plena, é uma felicidade verdadeira, que tem substância, que realmente perdura. Então, a palavra melhor é bem-aventurança mesmo. E aí você vai ver na lista das bem-aventuranças de Jesus algumas coisas que nós jamais associaríamos como sendo algo que possa trazer felicidade perfeita a uma pessoa. Eu tenho certeza que nenhum de nós colocaria na lista. Se nós fizéssemos uma listinha, a felicidade plena para nós é ser como? Nós não colocaríamos aquilo que Cristo está botando aqui. Nós temos nessa lista de Cristo que plenamente felizes são os pobres, que plenamente felizes são os que choram, que plenamente felizes são os que têm fome e sede, que plenamente felizes são os perseguidos. Tem alguma coisa errada, São nesses momentos que eu pelo menos leio a Bíblia nessas circunstâncias e penso, não, tem algo errado. Alguma coisa está errada aqui. Tem algo errado ou com esse livro, ou tem algo errado com tudo aquilo que eu já ouvi. Com o conceito que eu tenho por pessoa feliz. Porque eu, com os meus 38 anos, eu jamais ouvi coisas... na verdade, eu ouvi muita teoria dizendo que para alcançar a felicidade, uma felicidade plena, uma vida plena,
você tem que ser próspero. Você tem que ser alegre, dar risada. Mas eu nunca ouvi alguém dizer que para ser feliz, você tem que ser pobre. Eu nunca ouvi alguém dizer que felicidade não está ligada a sorriso, mas está ligada ao choro. Eu nunca ouvi isso do mundo. Nenhum autor, nenhum escritor, nenhum personagem histórico eu ouvi falando esse tipo de coisa. Isso me fez lembrar uma frase de Tertuliano, um teólogo do século III, que ele afirmava crer em Cristo porque a história de Cristo para ele era absurda. Eu creio porque é absurdo. Ele dizia assim: o Filho de Deus morreu, o que é crível justamente porque é absurdo. E ressuscitou do sepulcro, o que é certo porque é impossível. Era o que Tertuliano dizia: eu creio porque é absurdo. Isso é tão absurdo que não saiu na mente humana. Não foi algo desenvolvido por um cérebro pensante e foi plano de Deus. Algo que realmente é certo porque é impossível. E essas afirmações sobre as felicidades que vêm de Jesus soam para mim, ser humano, de maneira tão absurda que me leva a pensar: eu preciso saber mais sobre isso aqui. Sabe, isso é tão diferente, é tão estranho sobre tudo aquilo que a gente já ouviu falar sobre a felicidade, que eu tenho que ir mais a fundo, eu tenho que saber melhor o que esse cara está querendo dizer com isso. E aí nós descobrimos, ao estudar o texto bíblico, ao estudar Cristo, seu ensino mais profundamente, nós vamos ver que, segundo a palavra de Deus, a felicidade não é subjetiva. O que isso quer dizer? Para o mundo, cada um pode encontrar o seu caminho para a felicidade. Cada autor que trata o tema, ele vai dizer os passos, as dicas para se encontrar a felicidade de acordo com a sua experiência pessoal. Olha, eu encontrei a felicidade seguindo esses passos. Então tente você para ver se você também consegue. Cristo, ele não diz que as pessoas se sentirão felizes se eles fizerem isso ou aquilo. Nas bem-aventuranças não são os passos para a felicidade. Ele não está dizendo: faça isso, isso e aquilo e você vai ser feliz. Ele não diz que se você for pobre, você vai ser feliz. Não é isso que Cristo está falando. Cristo afirma que bem-aventurados são os humildes. Que bem-aventurados são os que choram. Que bem-aventurados são os mansos e assim por diante. E na segunda parte de cada bem-aventurança, ele explica de forma objetiva o motivo da felicidade plena. Aí ele diz: porque o reino dos céus pertence ao pobre. Porque os que choram serão consolados. Porque os famintos, satisfeitos, recebem misericórdia, veem a Deus, são chamados de filhos de Deus. As bem-aventuranças não são os passos para uma vida feliz, mas elas são as características de quem já encontrou a verdadeira felicidade. A pergunta número 4 do Catecismo Nova Cidade, o catecismo é uma maneira de ensinar a palavra de Deus, as Escrituras, por meio de perguntas e respostas. E agora, recentemente, a editora Fiel lançou o Catecismo Nova Cidade. E a pergunta 4 diz assim: como e por que Deus nos criou? E a resposta vem que Deus nos criou homem e mulher à sua própria imagem para conhecer, amar, viver com Ele e glorificá-lo. É totalmente justo que, se fomos criados por Deus, vivamos para a sua glória. Então, de acordo com Jesus aqui no seu ensino sobre as bem-aventuranças, felicidade plena, felicidade verdadeira e duradoura, ela é encontrada pelo homem ao retornar para o propósito pelo qual ele foi criado. O homem encontra a verdadeira felicidade quando ele passa a viver na glória de Deus. Portanto, irmãos, as bem-aventuranças, elas nada mais são do que a descrição do caráter do cristão.
Elas são as descrições, as qualidades de um mesmo grupo de pessoas. E essas qualidades, elas caracterizam os discípulos de Jesus. Um cristão, ele é pobre de espírito. Um cristão, ele é manso, ele é misericordioso, ele é humilde, ele é limpo de coração. É alguém que chora e que tem fome de justiça. Ele é um pacificador e ele é um perseguidor. Ele é um perseguido. Todas essas qualidades numa mesma pessoa. Ele não é uma coisa e não é outra. Ele não é apenas manso, mas não é misericordioso. São as qualidades aqui dos que seguem a Cristo. E a primeira qualidade listada por Jesus, nessa sua lista de bem-aventuranças, é a pobreza espiritual. E aqui nós temos mais um choque de conceito. Na verdade, mais dois. Nós não temos apenas um choque sobre pobreza espiritual, mas nós temos também um choque no nosso conceito sobre pobreza social. Mas, pastor, o texto não está falando aqui de pobreza no sentido apenas espiritual? Por que vai falar em pobreza num contexto social? E eu vou falar por causa do texto paralelo a esse, de Lucas, capítulo 6, os versos 20 a 23. É o texto onde Lucas vai narrar essa mesma porção de ensino, as mesmas bem-aventuranças de uma maneira mais resumida. E na primeira bem-aventurança que Lucas cita, ele diz: então, olhando ele para os discípulos, disse: bem-aventurado vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Só isso. Na descrição de Lucas sobre esse sermão, ele apenas cita a questão da pobreza e ele não fala nada sobre humildade espiritual. E aí muitas pessoas apressadamente já concluem que Lucas é aquele que preserva o verdadeiro ensino do Jesus histórico, né? O Jesus que veio viver na história da humanidade. Este Jesus, ele estava preocupado com as questões sociais. Ele estava preocupado com aqueles que vivem na margem da sociedade. Ele está dizendo que Deus ele tem um cuidado com essas pessoas. O reino de Deus está reservado a eles. Só que se nós analisarmos textos do Antigo Testamento, esses textos que formavam o contexto do pensamento do povo judeu daquela época, nós veremos que as expressões pobres e humildes no Antigo Testamento, elas sempre apontam para questões religiosas. O ponto é que aqueles que sofrem de dificuldades financeiras, aqueles que possuem poucos recursos, esses, por conta das circunstâncias, eles acabam por confiar quase que naturalmente na providência de Deus diária, no sustento diário de Deus. Os fariseus, por exemplo, eles defendiam que quem cumpre a lei na sua exatidão, nos mínimos detalhes, essa pessoa é rica diante de Deus. E Jesus está indo justamente em oposição a esse tipo de pensamento farisaico. Felizes são os pobres, porque os pobres nada têm a apresentar diante de Deus. Eles estão carentes e eles não possuem nenhuma outra esperança senão a graça e a misericórdia de Deus. O choque de conceito para nós hoje reside no fato de que Jesus ele tratou a condição social, econômica, ou seja, pobreza ou riqueza material como algo secundário. Inclusive, Jesus ele alertou sobre os perigos que a riqueza material pode trazer para questões espirituais. No mesmo Sermão do Monte, mais para frente nós vamos chegar lá, no capítulo 6, verso 24, ele vai dizer que ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Ele diz: não podeis servir a Deus e às riquezas. Aí em Mateus 19, 23 a 24, ele vai dizer: então disse Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Esses alertas quanto ao perigo da riqueza,
ele não significa necessariamente que ser pobre é sinal de bênção, ou que isso traga qualquer garantia de recompensas espirituais da parte de Deus. Claro que não é isso. Tem um texto de sabedoria de Provérbios que resume muito bem essa questão. É Provérbios 30, versos 8 e 9. Ele diz assim: não me des nem pobreza nem riqueza, dá-me apenas o que for necessário. Porque se eu ficar rico, pode ser que eu te negue e te diga quem é o Senhor. E se eu for pobre demais, pode ser que eu roube e com isso desonre o nome do meu Deus. Jesus, ele tratou a pobreza social como algo secundário, porque a palavra de Deus diz que isso deve ser tratado como algo secundário. O primordial em nossa vida é buscar um coração regenerado. Porque só com um coração regenerado eu vou poder glorificar Deus em qualquer circunstância. Eu vou poder dar glórias a Deus na abundância ou na falta de recurso. Esse texto de Provérbios deixa isso muito claro. O principal é louvar a Deus por meio da obediência à palavra. E aí ele trata a questão material de uma forma secundária. Ele diz: o principal é o Senhor. Então, se a riqueza ou a pobreza for obstáculo para eu poder render glórias a ti, me afaste de qualquer uma delas. O choque de conceitos aqui acontece para nós hoje, irmãos, porque a nossa geração, ela não trata a condição econômica como algo secundário. A maioria das pessoas da nossa era, elas vivem buscando isso como algo primordial para as suas vidas. Como uma grande prioridade da vida da maioria das pessoas. E isso é tão forte em nossa geração, que foi até criado um evangelho específico para atender essas pessoas. O evangelho da prosperidade. Porque a prosperidade é primordial na vida de algumas pessoas, é que existe esse evangelho. Eles estão oferecendo aquilo que os seus consumidores querem ouvir. Que Deus está aí para nos dar riqueza. Que Cristo está aí para atender os nossos desejos. Nós vivemos dias onde as pessoas, elas são valorizadas por causa da riqueza. A pessoa é valorizada pelo carro que ela anda. A pessoa possui valor pela roupa que ela está vestindo, pelo seu poder de compra. E elas nem percebem o quanto isso é um absurdo. Você conferir valor em duas pessoas por causa da roupa que ela está usando. Você valorizar mais uma do que a outra porque tem um carro diferente, um carro melhor. Sendo que ambos, sem roupa e sem carro, são dois seres humanos exatamente iguais. Outro erro clássico do nosso tempo é valorizar as profissões por conta da remuneração, ao invés de valorizar unicamente o trabalho. Independente de qual trabalho for. Por exemplo, um médico nos nossos dias, ele é extremamente valorizado, irmãos. Ele parece que está acima do bem e do mal. Eles não se importam de deixar filas de paciente o dia inteiro esperando por uma consulta, sem nenhum respeito pela vida das pessoas. E eles fazem isso porque as pessoas conferem um valor desproporcional a essa profissão. Por quê? Porque ela é bem remunerada. E ele pode ser um péssimo profissional. Um péssimo médico. Pode ter muito tempo ocioso, gasta tempo sem fazer nada, às vezes está atendendo. Mas ele vai continuar sendo valorizado como alguém importante na nossa sociedade por causa da remuneração que ele recebe. Enquanto o gari, que recebe um salário mínimo, ele pode ser o melhor funcionário de todos. Ele pode ser aquele cara que chega antes, que é empenhado nas suas funções, que trabalha 10, 12 horas sem reclamar. Mas no nosso contexto, ele jamais vai ser valorizado na nossa sociedade por conta disso.
E nesse sentido, irmãos, nós temos muito a aprender com o movimento dos puritanos. Quem esteve aqui na escola bíblica de quarta-feira vai lembrar o que eu vou falar aqui. Os puritanos ingleses, eles fizeram uma reforma no século XVI de várias formas, em vários níveis da vida humana. E eles fizeram uma reforma nas questões de pensar o trabalho. Eles pensaram o trabalho de maneira diferente. Os puritanos, eles valorizavam o trabalho árduo. Eles valorizavam um estilo de vida simples, um consumo moderado. Para eles, a profissão era um chamado particular para a vida de cada pessoa. Cada pessoa ia desempenhar a função pelo qual Deus chamou e capacitou e deu dons para aquilo. Por causa desse modo de pensar, os puritanos, eles valorizavam o banqueiro da mesma maneira que eles valorizavam o sapateiro. Porque eles valorizavam o trabalho e não a profissão ou a remuneração. Não havia diferença para eles nisso. O trabalho era uma virtude moral e não econômica. E nós devemos, irmãos, ter os nossos conceitos reformados pela palavra de Deus. Nós devemos lidar com todos os assuntos de uma maneira equilibrada e bíblica. E com a questão da prosperidade material não é diferente, irmãos. Se todos forem médicos, se todos buscarem serem advogados ou essas profissões mais valorizadas, quem vai fazer o restante do trabalho? Quem vai fazer as funções tidas pela sociedade como comuns? Eu me preocupo, irmãos, que hajam jovens em nosso meio que tenham dons, por exemplo, para o ministério pastoral. Mas, por causa do contexto e desses pensamentos que o mundo nos oferece, as famílias nem estejam cogitando isso para a vida deles. Porque o trabalho de um pastor, ele não tem uma remuneração, não há perspectiva de ganhos maiores e tal. Nós precisamos romper com isso, com esse tipo de pensamento. Nós precisamos valorizar todo tipo de trabalho. Nós precisamos valorizar as pessoas que se empenham e que trabalham duro. Seja onde for, seja a profissão que for. E isso deve partir de nós, os cristãos. Nós devemos ensinar os nossos filhos a respeitar e valorizar todas as pessoas, todas as profissões, de acordo com o valor que ela merece ser reconhecida. Nós devemos pensar nos nossos jovens e analisar quais são as aptidões, os dons, e direcionar os nossos filhos não pelo salário, mas da maneira pelo qual Deus tem direcionado como um chamado particular para a vida deles. E nós devemos ter muito claro, irmãos, que prosperidade material é algo secundário, que faz parte da providência de Deus para as nossas vidas. Nós devemos sempre estar contentes com aquilo que Deus tem nos dado no momento. Nós devemos reconhecer tudo aquilo que Ele tem feito por nós, sabendo, irmãos, que o que realmente importa é um coração puro, que vai buscar com todos os esforços render glórias a Deus em qualquer ocasião, seja na abundância, seja na dificuldade. Devemos saber que ambas as circunstâncias, tanto pobreza quanto riqueza, elas trazem riscos à nossa vida espiritual. Mas nós devemos saber que o risco maior que as Escrituras conferem é a abundância de recursos. Existe um perigo maior nessa situação. Há o risco do orgulho, da autossuficiência, há o risco do consumo exagerado. E você pode observar isso pela história, irmãos. O paganismo e o mundanismo, eles sempre têm sido associados com os ricos. Enquanto a pobreza e a piedade, eles tendem a andar mais próximos um do outro. Saibam que é muito difícil, irmãos, manter um equilíbrio bíblico nessas questões.
E isso deve ser motivo de oração constante para todos nós. Porque é muito fácil, irmãos, confundir acumulação de bens com boa administração dos recursos concedidos por Deus à nossa vida. Mas nenhum risco é tão grande quanto o risco de não desfrutar de pobreza no sentido espiritual. O reino dos céus, pregado por Jesus, pertence a esse grupo de pessoas, os pobres de espírito. E esse é mais um choque de conceito que Jesus nos apresenta aqui no seu Sermão do Monte. A primeira bem-aventurança é bem clara. Jesus diz: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. E o reino dos céus, do qual Jesus estava pregando, anunciando no seu ministério terreno, ele é o reino dos pobres de espírito. Nenhuma única pessoa fará parte desse reino sem essa qualidade. Não haverá um único lá que não será pobre de espírito. E isso por si só já é um choque de conceito. Porque se nós fizermos uma busca por pessoas definindo o que é pobreza espiritual, nós vamos encontrar de tudo que é tipo de coisa, né? Nós vamos encontrar pessoas dizendo que o pobre de espírito é o preconceituoso, né? O pobre de espírito é aquele que não busca uma vida melhor. O pobre de espírito é aquele que não tem bons sentimentos, boas energias, que não tem os fluidos positivos. E daí para pior, né? Daí só vai cada vez mais para baixo. Só que o conceito bíblico é totalmente oposto ao conceito do mundo. Ser humilde de espírito é reconhecer a nossa pobreza espiritual. Ou falando claramente, é reconhecer a nossa falência diante de Deus. Se somos pecadores, se todos nós somos pecadores e reconhecemos isso, nós devemos reconhecer que nós estamos sob a ira de Deus. E se nós sabemos disso, nós também vamos saber que nós não merecemos nada, além do próprio juízo de Deus. Nós vamos saber que nós não temos nada para oferecer. O pobre de espírito vai chegar diante de Deus e não tem nada. Ele não vai poder chegar lá, mas Senhor, eu expulsei demônios, eu fiz milagres, eu preguei para as pessoas, eu fui pastor. Olha aqui tudo que eu tenho para te mostrar o que eu fiz. O pobre de espírito, ele não tem nada. Ele chega lá sem poder comprar o favor do céu. O nosso lugar, o lugar do pobre de espírito, é do lado do publicano da parábola de Jesus, né? Clamando com os olhos fechados: Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Como Calvino escreveu, só aquele que em si mesmo foi reduzido a nada, só aquele que repousa na misericórdia de Deus, só esse é pobre de espírito. O pobre de espírito, ele chega diante de Deus e diz: Senhor, não tenho nada, eu preciso da tua misericórdia, eu preciso da tua graça, porque eu não tenho nada para te oferecer. O pobre de espírito, ele confessa a sua incapacidade diante de Deus. Ele confessa a sua total dependência dele. E esse, irmãos, é o único caminho para Cristo se tornar relevante na sua vida. Cristo só vai ser relevante para você quando você for um pobre de espírito. Quando você reconhecer que você é um pobre pecador e que você não tem nada de bom a oferecer. Se você não reconhece a sua falência espiritual, por que você vai querer saber mais sobre um homem que veio morrer por pecadores? Cristo nunca vai ser precioso para quem não é pobre de espírito. Nós precisamos, irmãos, reconhecer as nossas próprias necessidades.
reconhecer a nossa própria miséria. E nós precisamos fazer isso antes de perceber a riqueza que há em Cristo. A riqueza de Cristo só brilha para aquele que é pobre e não tem nada. A porta estreita que a Bíblia cita, ela não é ampla o suficiente para deixar um homem que é grande na sua opinião passar por ela. Egos grandes não passarão na porta estreita. Jesus, ele é como aquele médico em busca do enfermo. Mas o enfermo, ele só procura o médico quando ele tem convicção da sua doença. Pode ter certeza, irmãos, no texto da semana passada, onde doentes de todos os locais iam até Jesus, nenhum desses doentes foi até Cristo achando que ele estava bom, achando que ele não tinha nada. Todos eles foram até Cristo porque eles estavam doentes e eles sabiam disso. Se nós acharmos que não precisamos de cuidados, se nós não acharmos que estamos doentes, nós não buscaremos a Cristo. Onde está a pobreza de espírito? Na geração dos ungidos do Senhor. Não toques em mim, não fale mal do pastor, não questione, porque ele é um ungido do Senhor. Cadê a pobreza espiritual desse povo? Cadê a pobreza daqueles que se intitulam apóstolos? Cadê a pobreza daqueles que se dizem patriarcas? Pastores que estampam a sua foto na fachada da igreja. Cadê a pobreza espiritual desse povo? Irmãos, existe um grande exemplo de uma igreja que não reconhecia a sua incapacidade diante de Deus em Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse 3, verso 14 a 22, ele diz assim: Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Essas coisas, diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que não és frio nem quente. Quem dera se fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizem, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabeis que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriquecerdes, vestiduras brancas para te vestirdes, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quem amo, a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrependei-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-te comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A igreja de Laodiceia, ela era satisfeita consigo mesma. Ela era uma igreja superficial. E fica evidente que as pessoas eram materialmente ricas. Mas segundo Jesus, essa igreja era composta de mendigos cegos e nus. Mas a tragédia era que eles não admitiam isso. Eles se achavam autossuficientes. Eles se achavam ricos e não humildes de espírito. A condição indispensável para que nós recebemos, para que a gente faça parte do reino de Deus, é reconhecer a nossa pobreza espiritual. Aos humildes de espírito, e somente a eles é dado o reino. O reino de Deus, o reino que traz a salvação, ele é um presente tão completamente gratuito quanto totalmente imerecido. Jesus disse aos laodicenses aqui: eu repreendo e disciplino a quantos amo.
E ele diz: sê, pois, zeloso e te arrepende. Não seja como os membros dessa igreja, irmãos. Ore a Deus pedindo por pobreza espiritual. Ore a Deus pedindo por isso. E agradeça pela generosidade de Cristo, que concede o reino àqueles que não têm nada a oferecer. E eu gostaria de encerrar, irmãos, com um incentivo à meditação pessoal em alguns pontos tratados aqui na exposição do texto de hoje. Eu gostaria que você pensasse por um instante sobre a fonte da sua alegria. Qual a fonte da sua felicidade? O que te deixa contente? E da mesma forma, eu quero que você pense um pouco sobre aquilo que te tira a paz. Pense em algum momento em que você esteve triste nos últimos tempos, infeliz com a sua vida, e reflita se isso foi algo motivado ou relacionado com Deus e a sua glória. Pense se a sua felicidade ela é movida pelos conceitos bíblicos ou por coisas e influências deste mundo. Medite por um momento no lugar que a prosperidade material tem ocupado a sua vida. Se a preocupação com a riqueza, com melhores condições de vida são justas, ou se você tem vivido como a maioria das pessoas, fazendo disso a sua grande prioridade. E finalmente, irmãos, pense sobre a sua vida espiritual. Se você reconhece o pecado na sua vida, se isso te entristece, se você vive na dependência de Deus, se você reconhece que tudo o que você tem é graça, é presente, é um dom imerecido. Cristo é para você um Salvador? Você reconhece que precisa dele para ser salvo? Você acha que precisa ser salvo por alguma coisa? E todos nós sabemos as respostas certas a dar a essas perguntas. E vocês também sabem as suas respostas para elas. Eu encorajo vocês a levar consigo essa meditação durante a semana. E lute, irmãos, para consertar as áreas onde a palavra de Deus possa ter te confrontado aqui essa noite. Para alguns, talvez, sejam pequenos ajustes, para que possa viver ainda mais para a glória de Deus. Talvez para outros sejam grandes decisões, grandes mudanças. Mas saiba, irmãos, que talvez disso dependa a sua vida eterna. Que Deus conceda graça a todos nós. Amém? Vamos orar.